Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, fica aqui que você vai entender. Al Nassr e Al Ahly. Al Nassr vem como quinto colocado na classificação geral, 10º colocado jogando em casa, porém só tem 2 jogos do Campeonato da Arábia Saudita, né? O Al Nassr venceu um e empatou outro, né? O Al Nassr tem um histórico de marcar primeiro e já vencer no HT, e quando marca primeiro e vence no HT, vence no FT. O Al Ahly não tem esse histórico, obviamente a gente tem poucos jogos, mas a gente consegue ver aqui um ligeiro favoritismo do Al Nassr e também uma possibilidade de under 2,5 FT. Aqui embaixo no painel a gente colocou aqui os minutos dos gols, né? Você vê aqui o gol do Al Nassr normalmente é feito do minuto 31 ao 45 e o Al Ahly não tem também muitos gols marcados aqui no primeiro tempo, tá? O Al Nassr tem uma incidência de over 0,5 FT, porém não muito no início do jogo. Isso daí a gente vê claramente que o campeonato está no início, então a gente vai para outros campeonatos. E aqui uma novidade do painel: se você digitar o nome do time, no caso Novo Horizontino e Botafogo, que é o próximo jogo que a gente escolheu para fazer, você já consegue selecionar Novo Horizontino e Botafogo. Agora a Série B tem mais informações, né? Tem mais partidas, a gente consegue ver as últimas 5 partidas do Novo Horizontino e as últimas 5 partidas do Botafogo. Basta passar o mouse aqui para a gente ver. A gente vê que tem uma incidência aqui de bastante gols aqui no início, né, do Novo Horizontino. 3 gols feitos nos minutos 0 a 15, tá? E também 2 gols tomados. Já o Botafogo tem apenas, 1 gol feito de 0 a 15 e 2 gols tomados. Então, under pode ser um pouco difícil. Tendência de 7,5 cantos, são 2 times aqui com uma média de cantos bastante interessante e um coeficiente de variação também baixo, né, abaixo de 0,30, e uma oportunidade de lay fora, ou seja, vitória ou empate do Novo Horizontino já te daria green. Vamos para outro jogo aqui, Manchester City e Brentford. Manchester City vem aqui atropelando tudo na Premier League, tem um histórico favorável para lay Brentford, que é óbvio, né? A odd de abertura aqui 1,14 é uma odd bastante ruim aqui para você fazer back, a não ser que o Manchester City esteja amassando muito, mas tem um histórico aqui bastante interessante, né? O Manchester City marca bastante no início do jogo, mas também ele não tem um histórico muito bom de marcar primeiro, né? Então, para ficar de olho, mas tem uma grande incidência aqui de over e pode ser bastante interessante. A gente vai para o PSV e agora a gente vai filtrar de uma outra forma, né? Se você quiser filtrar por liga ou por método, qualquer forma você consegue fazer aqui no painel. Se você for selecionar a liga holandesa, né? Eredivisie, vamos procurar aqui a liga Eredivisie holandesa. A gente procurou a liga Eredivisie holandesa e a gente vê aqui já todos os jogos da liga holandesa. E a gente vai querer fazer PSV e NEC, né? PSV vem aqui na classificação geral como líder, classificação casa também líder, 4 vitórias nos últimos 5 jogos, né? Vem atropelando, é a máquina de greens PSV, né? Oportunidade de lay fora, tendência de cantos, a gente não entra muito em cantos porque a gente faz muito mais em exchange, né? Ainda não teve odd de abertura. A gente teve aqui um pouco de odd de abertura do over, mas ainda não tem odds, mas aqui a gente tem um link da Betfair e você pode clicar diretamente nele para ver. Mas PSV e NEC a gente vai de lay fora e também uma tendência de over HT pelo fato do PSV marcar primeiro muitas vezes e também ter grande incidência de gols, tá? Outro jogo que a gente vai falar, se você quiser filtrar aqui também por match odds, você consegue tranquilamente, né? Você vem aqui, seleciona match odds e filtra por método. O próximo jogo que a gente vai falar é Galatasaray. É uma oportunidade de lay fora. A gente seleciona o método aqui, lay fora, e a gente vem aqui e digita Galatasaray. Se a gente digitar aqui Galatasaray, vamos pegar aqui Galatasaray. Opa, Galatasaray. Galatasaray e Kasimpasa, né? A gente já vê a tendência do histórico favorável para lei casa. Campeonato Turco também tem poucos jogos, né? O Galatasaray jogou 3 partidas apenas do Campeonato Turco, mas 3 vitórias, né? Ainda não tem muita incidência de gols aqui, porque isso a gente pega do histórico de todos os jogos em todas as competições, porém o lei fora pode ser bastante interessante. Vamos voltar aqui e filtrar por jogo. Isso daí é só para você entender como que funciona o painel, quais foram as grandes mudanças aqui até aqui, tá bom? Vamos para outro jogo, a gente vai falar aqui do Al Hilal, o time do Jorge Jesus e do Neymar, que ainda tá machucado, ainda não voltou, né? Al Hilal e Al Riyadh, a
A gente tem uma tendência aqui de jogo parelho, né? O Al Hilal tem poucos jogos, o Al Riyadh também tem poucos jogos, porém uma grande tendência de over 1,5, né? E aí você consegue ver que o Al Riyadh tem uma incidência de gols 16 aos 30 e o Al Hilal tem incidência de gols aqui no primeiro tempo. Então, se você gosta de fazer o over 1,5, fechar em free bet ou já dar cash out, parece ter bastante incidência disso, tá? E se você não sabe o que é back, o que é lei, a gente faz na Betfair Exchange, que é patrocinadora aqui do canal. Você nunca vai ser limitado, porque você não aposta contra a casa, você aposta contra outras pessoas e vence quem tem mais informação. A gente tem link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vamos para o outro jogo que a gente vai fazer aqui, PSG sem Mbappé, sem Neymar, sem Messi, não é um campeonato que a gente gosta muito, porém PSG vem numa race aqui bastante interessante, 3 vitórias do campeonato francês, né? Enquanto o Brest vem de uma vitória e 2 derrotas, né? Veio de uma vitória muito boa de goleada, porém o PSG tem um time muito melhor. O campeonato francês é aquele que a gente já sabe como que é no final. PSG aqui, incidência de gols bastante interessante. No primeiro tempo a gente vai de lei fora e over 1,5 HT, over 1,5 FT. E aí outro jogo que a gente vai selecionar aqui é o AZ e Heerenveen da Eredivisie. O AZ vem muito bem aqui, com 3 vitórias e 1 empate, enquanto o Heerenveen vem aqui 1 vitória, 1 empate e 1 derrota para o Ajax. A gente vai de lei fora e tentar um scalp de under 2,5 FT. Não teve odd de abertura ainda, né? O campeonato holandês demora um pouco para entrar essas odds, porém a gente consegue ver aqui no link da Betfair. Se você tiver acesso ao painel, você consegue ver. Mas a tendência é de lei fora e dependendo da odd pode ser interessante. Uma odd de 10, 15, 20 para campeonato holandês e para a postura que o AZ tem demonstrado, mesmo assim parece ter bastante valor, né? Agora vamos voltar para a Série B. A gente vai fazer o jogo do Mirassol e Amazonas, né? O Mirassol vem aqui muito bem no campeonato da Série B, vem terceiro colocado na classificação geral, segundo colocado jogando em casa, porém a race do Mirassol não é muito boa, né? Uma derrota, uma vitória, um empate, uma derrota e outra vitória, né? O Mirassol vem muito melhor jogando fora de casa do que em casa recentemente, tá? Isso daí não é para o campeonato inteiro, isso daí é recentemente. Porém, vale aqui lembrar, o Mirassol marca primeiro 83% das vezes, tá? 83% das vezes marca primeiro e vence no HT 60% das vezes. O que isso quer dizer? Que o Mirassol, mesmo marcando, ele tem uma chance de tomar gols, né? Então, para quem trabalha no over, essa odd aqui de 1,50, se tiver comportamento, obviamente, pode ser bastante interessante, mas a gente tem que lembrar que o Amazonas não é um time que tem uma média de gols muito grande e também o Mirassol não é um time que tem uma média de gols muito grande. Eu vou de lei fora, aqui pelo fato do Mirassol estar jogando dentro de casa, estar bem na classificação geral e na classificação casa, ignorando um pouco essa race dos últimos 5 jogos. O lei fora parece ser bastante interessante, ainda mais nessa odd aqui de 3,26 para o Amazonas que abriu, acho bastante interessante. E a gente vai no outro jogo aqui, Atlético Paranaense e Fortaleza. Atlético Paranaense vem jogando dentro de casa e vem aqui em 18º colocado. E a race do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro é terrível, né? Perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Vasco da Gama, perdeu para o Juventude, empatou com o Inter e perdeu para o Grêmio. Então, em casa, o Atlético Paranaense é muito ruim, né? E a gente vê aqui que o nosso algoritmo já deu uma tendência de jogo parelho, porque a média de gols aqui do Atlético Paranaense, a média de pontos, aqui não assusta muito o Fortaleza. O Fortaleza não vem muito bem fora de casa, porém o Atlético Paranaense não vem nada bem dentro de casa. Então, a oportunidade de lei goleada favorito, pelo fato de que o Atlético Paranaense, nesse caso, é o favorito. O favorito é sempre quem tem a menor odd, tá? Então, vamos para outro jogo aqui que a gente vai fazer, Botafogo e Corinthians. Botafogo vem aqui brigando pela liderança, ponto a ponto, né, com Fortaleza, com Flamengo, com Palmeiras, e jogando dentro de casa não vem tão bem como vem na classificação geral. 5º colocado em casa e 1 na classificação geral. Marca primeiro em 67% das vezes, que isso é muito bom. Para a gente fazer um lei fora, parece ser bastante interessante. Média de pontos aqui do Botafogo é 2,33, contra o Corinthians 0,46. Corinthians fora de casa é o lanterna do Brasileirão. Porém, tem um coeficiente de variação aqui muito grande, 1,90, né? Ou seja, varia muito, não é um time muito estável fora de casa. Ele perde muito e vence muito. Então é difícil você cravar que o Corinthians ele vai
ele vai perder esse jogo facilmente. Então, lei fora pode ser interessante. Essa odd de 1,69 do Botafogo, eu acredito que tem muito mais a ver com o momento do Botafogo do que com o time do Corinthians. O time do Corinthians não é tão ruim, né? Tá numa fase bastante complicada, porém o Corinthians também vem muito mal fora. Então o mercado tá pesando muito aqui essa odd do Botafogo e eu acho, opinião pessoal, né, que é você acompanhar o dia a dia dos clubes. O Corinthians passou na Copa do Brasil, né? Nos acréscimos, então assim, o peso já saiu um pouco. Então, acho difícil o Corinthians jogar com alma aqui no Campeonato Brasileiro. Um empate fora de casa já está excelente. A vitória é muito melhor, obviamente, mas se empatar com o líder já é um ponto bastante interessante, tá? Outro jogo que a gente vai fazer, Girona e Barcelona do Campeonato Espanhol, né? Girona e Barcelona tem um histórico de muitos gols, né? São times que fazem muitos gols, mas o Campeonato Espanhol ainda está no início, né? A gente ainda tem informações aqui que a gente não consegue extrair porque a gente não inventa dados, né? São os dados que tem. A gente tem poucos jogos rolando, a gente vem aqui com uma tendência de over 1,5 FT, essa odd aqui está muito ruim, de 1,12, eu gostaria de entrar nessa odd um pouco acima disso. Talvez no início da partida, se tiver comportamento, pode ser interessante. Outro jogo que a gente vai fazer aqui, Porto e Farense, que a gente selecionou no Campeonato Português. Tem poucos jogos também Campeonato Português, campeonatos europeus estão voltando agora com a data FIFA, deu uma parada, mas agora voltando. O Porto vem aqui numa race muito boa, perdeu para o Sporting, que é um clássico, isso é normal, mas o Porto vem fazendo a sua lição de casa. Uma média de pontos jogando em casa de 3, e o Farense não tem média de pontos aqui jogando fora de casa porque só perdeu fora de casa. É o último colocado no Campeonato Português, então lei fora. Cantos, para quem trabalha cantos, pode ser interessante, mas isso daqui fica de olho, tá? Média de cantos do Porto é 10,50 e do Farense é 14,50. Quando você conhece os times, você entende. O Porto tem uma média de cantos alta quando ele não ganha tão fácil, né? Quando o Porto ele tá pressionando e não consegue marcar gol, o time vai até o último terço do campo, vai tocando a bola lá e acaba saindo escanteio. Se o Porto marcar logo no início, dificilmente o Porto vai ficar pressionando e gerando muitos escanteios. Agora, se o Farense vier com o ônibus na frente do gol e segurando a partida, pode ser que seja interessante para escanteios. E também você vê aqui que tem uma grande tendência de over 0,5 FT, caso o primeiro tempo termine 0-0, né? Que a gente também tem método aqui no canal explicando, tá? Outro jogo que a gente vai fazer é Série B. Tá acabando aqui, a gente selecionou bastante jogo, que essa data FIFA aqui deu uma boa parada nos trabalhos. Santos e América Mineiro. O Santos, dentro de casa, é o 7º colocado, vem numa campanha terrível dentro de casa, porque o Santos vinha muito bem, né? Mas, ó, dentro de casa o Santos empatou com a Ponte Preta, empatou com o Amazonas e perdeu pro Avaí. Então, assim, a race do Santos é boa, mas muito puxada pelos jogos fora de casa do que os jogos em casa, tá? E o América Mineiro vinha bem, deu uma caída, não consegue brigar pelo G4. O algoritmo tá pedindo aqui o lei fora, mas essa odd do Santos de 1,63, eu acho que o Santos não tá jogando para isso. O que me motiva aqui a entrar nisso? É o Santos marcar primeiro e vencer no HT na maioria das vezes, tá? Então isso daqui me deixa bastante mais tranquilo que o Santos tem um histórico de marcar primeiro no primeiro tempo, contra o América Mineiro, que tem um histórico de tomar gols também e marcar no primeiro tempo. Então, isso que eu quero buscar, se o Santos começar muito bem, eu faço bastante questão de estar a favor. Outro jogo que a gente vai fazer, Atlético de Madrid e Valência, da La Liga. Atlético de Madrid vem aqui poucos jogos, né? Então, assim, você vê o gráfico aqui bastante 50-50-50 do Atlético de Madrid. A gente vê aqui vitória, empate. Atlético de Madrid vem bem dentro de casa, 5º colocado. O Valência vem terrível fora de casa, 16º colocado. Eu vou de lei Valência e não tem muito o que fazer. Agora, um dos últimos jogos que a gente vai fazer, Palmeiras e Criciúma. O Palmeiras vem aqui muito bem no Campeonato Brasileiro, 3º colocado, né? Vem numa race aqui bastante interessante, já saiu das principais competições e deve levar o brasileiro mais a sério. Eu vou de lei Criciúma. Criciúma vem muito mal fora de casa, média de pontos horrível, porém o coeficiente de variação alto, então toma cuidado que ele pode surpreender. Essa odd de 1,40 o Palmeiras tem que amassar muito, e o Palmeiras não tem sido um time que está demonstrando um padrão para odd de 1,40. Deve vencer o jogo, mas não tem demonstrado ser um time de padrão de 1,40. E o último jogo que a gente vai fazer aqui,
Chapecoense e Ceará da Série B. Chapecoense vem muito mal dentro de casa, 18º na classificação geral, e o Ceará vem bem aqui, fora de casa, 8º e 5º na classificação geral. Média de pontos do Ceará é maior que a média de pontos da Chapecoense. O coeficiente de variação dos dois é alto, né? Então o que a gente vê aqui? O favorito, nesse caso, está sendo o Ceará. O Ceará, jogando fora de casa, ele tem pouquíssimas goleadas se você pegar os dois times aqui. Chapecoense jogando em casa e Ceará fora de casa tem uma goleada só. A maioria dos jogos concentra aqui em 0x0, 0x1, 1x1, 2x1. Então, um lei goleada Ceará pode ser interessante. Média de gols abaixo de 3, coeficiente de variação abaixo de 0.60, não é excelente, mas é interessante. E também esses dois times aqui, eles têm um saldo de gols negativo. Então, o lei goleada pro Ceará pode ser bastante interessante, tá? Então, se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Se você quiser acessar esse painel na palma da sua mão, no seu computador, da forma que você preferir, é só você entrar no nosso grupo aqui, que você vai ter acesso às 13 principais ligas do mundo. E aí você vai poder ordenar por gols por partida, você pode ordenar por coeficiente de variação, você pode fazer a liga que você entender, tá? Da forma que você quiser, tá? Classificação fora, classificação casa, isso daqui vai ficar muito mais fácil para você organizar o seu trade. Forte abraço, até a próxima.